Já tem alguns dias que eu tenho ouvido falar na internet sobre Projeto Pan. Fiquei muito curiosa sobre esse projeto e quis entender o que é ele. E agora, se você não sabe, eu vou explicar para você também, caso você tenha interesse. Bom, você já teve a sensação de abrir uma gaveta e está cheia de maquiagens novas? Ou abrir o teu guarda-roupa e ver que dentro dele tem um monte de perfume novos que você nunca usou, um monte de creme de corpo, de cabelo e etc? É basicamente isso. E foi dessa realidade que nasceu o Projeto Pan. Bom, vamos lá. O que significa Pan, Cíntia? Pan em inglês significa frigideira. Exatamente, significa frigideira. E o nome faz todo sentido, porque quando o blush, o pó ou blush acaba, a gente, desculpa a barulheira, é porque eu moro numa avenida e faz barulho. Quando o blush e o pó acaba, não aparece essa partezinha de metal, ó, eu tenho esse aqui que acabou. Então, é exatamente isso, atingir o fundo da frigideira. E aí, na comunidade de maquiagem, esse processo ele foi chamado de hit pan, ou seja, de atingir o fundo da frigideira, tá bom? Que no caso é o fundo do blush. Aí, por isso que hit pan, que significa isso, atingir o fundo da frigideira, ou seja, atingir o fundo da maquiagem, atingir o fundo do pó compacto, do blush, da sombra, etc. É isso. E essa comunidade, ela surgiu no momento em que as nossas influencers, a internet em si, ela estava naquele boom e estava incentivando muito a questão do consumo em si, né? Nós sabemos hoje, né? Naquela época também nós já sabíamos que muitas blogueiras, influencers, elas tinham aquela quantidade de produto não porque elas compravam, mas porque elas ganhavam das marcas. E nós, porque nós víamos elas com aquele monte de maquiagem na penteadeira dela, naquela época das penteadeiras com luminárias, eu acho que todo mundo lembra dessa época. E elas tinham porque elas ganhavam. E nós, incentivados pelo consumismo, que é claro que elas ganhavam da marca pela quantidade que elas vendiam, comprávamos também aquele monte de coisa e ficava acumulando aquele monte de coisa, aquele monte de maquiagem, aquele monte de perfume e etc. em casa. E esse projeto, ele nasceu exatamente disso aí, para incentivar a questão da consciência do consumo, sabe? Para que as pessoas, elas tivessem, como é que eu posso dizer, um pouquinho de consciência, tipo, se eu tenho 3 blush em casa, eu não preciso do quarto, ou se eu tenho um, pra que eu vou querer mais? Eu tenho 3 porque a embalagem que eu comprei tem 3, mas não porque eu tenho 3 que eu comprei separadinho. Era um preço vantajoso, fui e comprei, mas etc. Não estamos falando de mim, nem estamos falando do projeto Pan. Então, a ideia inicial nunca foi acabar com os produtos até chegar no final. É claro, se acabar bom, porque você conseguiu aproveitar aquele produto tudo, sem ele vencer e etc. Mas a ideia era consumir de forma consciente, para que as pessoas não ficassem comprando por impulso e muitas vezes sem nem precisar. E aos poucos, esse projeto ele foi ganhando impulso no mundo inteiro, ele chegou aqui no Brasil, no exterior ele é chamado de Project Pan. E aqui no Brasil a gente fala Projeto Pan mesmo, porque nós somos brasileiros, né? Então nós vamos falar o abrasileirado. E ele ganhou uma proporção muito grande aqui no Brasil. As pessoas começaram a fazer, você vai ver, eu não só tenho vídeo meu aqui falando agora, mas tem vídeo de várias pessoas falando sobre esse assunto. E eu achei interessante, eu falei, nossa, será que eu conseguiria colocar esse projeto em prática? Aí eu pensei, por que não? E eu decidi fazer esse projeto Pan. Esse é o primeiro vídeo, se você quiser acompanhar os próximos, fique ligadinho aqui, que eu estou começando essa trajetória aqui na internet e eu vou começar pelo projeto Pan. Não que eu tenha várias coisas, até porque o meu salário não me permite ter esse monte de cosméticos assim, né? Eu tenho que sobreviver também, né? Então assim, mas eu tenho algumas coisinhas assim que eu poderia estar utilizando com mais consciência, né? Então eu vou participar desse projeto, vou mostrar pra vocês minhas maquiagens, as maquiagens que eu tenho. Eu vou fazer o meu primeiro Project Pan com os meus
com os meus itens de maquiagem, então se você quiser ficar aqui para acompanhar, fique ligadinho que no próximo vídeo tem mais. Beijos e até lá!